Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Gratidão por compartilhar com você aqui neste canal. Hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, olha, essa relíquia, Pense e Enriqueça. É um livro que promete muito em seu conteúdo, principalmente porque ele fala sobre a filosofia do sucesso. É um dos primeiros livros de autodesenvolvimento. E eu espero que você possa apreciar a leitura, ouvir, e se porventura se deparar com qualquer tarefa, não deixe que essa tarefa passe despercebida. Vai lá e faz. Vamos combinar assim? Vamos fazer esse acordo? Todas as tarefas que se apresentarem aqui neste livro, eu me comprometo a realizar. E você? Bora fazer o mesmo? Então, vamos começar. Pense e Enriqueça. É um livro que foi escrito por Napoleon Hill, e nessa versão que nós vamos ler, ele foi organizado por Rose Cornwell. Eu vou começar falando para vocês sobre tudo que a mente humana ela for capaz de conceber e acreditar, ela pode conquistar. Escrito por Napoleon Hill. Tem uma apresentação aqui de Bob Proctor que eu acho interessante ler. Bob Proctor, ele é um dos caras, digamos assim, que tá lá na Lei da Atração. Ele participou de O Segredo e ele tem muito também a nos ensinar. Você e eu temos algo em comum. Ambos escolhemos um dos melhores livros já escritos. No entanto, lá se vão quase 50 anos desde que a minha mente foi exposta pela primeira vez às informações que agora estão em nossas mãos, em nossos lábios. O conteúdo de Pense e Enriqueça tem o potencial para aumentar sua qualidade de vida, num nível muito além da sua imaginação. Veja bem, eu provavelmente conheço este livro e seu potencial melhor do que a maioria das pessoas vivas hoje. 50 anos estudando a mesma técnica deixam marcas em você. Permita-me explicar. Em 1963, quando eu tinha 29 anos, meu irmão Al me deu um presente que considero um verdadeiro tesouro. Um exemplar de Pense e Enriqueça, que mandara encadernar em couro preto. Eu já estudava o livro havia muito tempo, porém desde que ganhei aquele exemplar de Al, eu passei a carregá-lo comigo todos os dias. Muita coisa na minha vida mudou para melhor desde então. Um dia, meu irmão me mandou um e-mail dizendo que estava satisfeito por eu ter começado a estudar Pense e Enriqueça, porque toda a nossa família se tornou mais próspera e feliz por causa desse maravilhoso livro de Napoleon Hill. A filosofia contida nas páginas que se seguem é uma das melhores visões do sucesso que você vai encontrar em qualquer lugar. Eu estou escrevendo essas palavras, sentado em minha biblioteca, cercado por alguns milhares de livros, grandes, mas nenhum tão impactante quanto este. Henry Ford, John D. Rockefeller, Thomas Edison, Alexander Graham Bell foram amigos próximos de Napoleon Hill e mesmo sem pesquisar, você deve ter uma ideia bastante clara da importância desses homens. Até porque, na maioria dos casos, seus nomes estão atrelados a grandes realizações. A meu ver, contudo, é quase impossível descrever com exatidão o impacto positivo que Napoleon Hill e sua obra tiveram no mundo. E por meio de seus livros, ele transformou a vida de milhões de pessoas. Suas incríveis pesquisas e seus muitos anos de dedicação reverberam na mente de indivíduos que nunca ouviram falar no nome, mas que tiveram proveito da sabedoria que outros compartilharam ao ter contato com a grande obra deste autor. Na primeira vez em que Pense e Enriqueça foi colocado nas minhas mãos, eu estava no quartel do Corpo de Bombeiro num subúrbio de Toronto, no Canadá. Eu era um rapaz de 26 anos muito confuso, infeliz e sem um tostão no bolso. Praticamente eu não tinha educação formal e nenhuma experiência profissional. Eu estava sempre concentrado no que eu não possuía, no que me faltava e no motivo pelo qual eu não conseguia fazer tudo o que sonhava. O trabalho de Napoleon Hill me inspirou e ele me levou a focar naquilo que eu podia fazer. À medida que fui estudando a poderosa informação compartilhada neste livro, eu comecei a procurar forma de fazer as coisas em vez de razões para não poder fazê-las. Olha o que ele falou aqui, gente. Procurar formas de fazer as coisas em vez de desculpas, em vez de razões para não fazê-las. Pense e Enriqueça ensinou Bob Proctor a desenvolver seus pontos fortes, a administrar seus pontos fracos. Com a repetição, lendo cada capítulo incontáveis vezes, ele passou a nutrir um saudável respeito por seu potencial e por suas capacidades. Hoje, ele é dono de diversas empresas bem-sucedidas espalhadas pelo mundo inteiro.
Ele atraiu pessoas de negócios com os quais qualquer um teria orgulho de trabalhar. O grupo Life Success se concentra em prestar serviço na mesma área que a qual Napoleão Hill se dedicou. Qual é? Ajudar as pessoas a compreender e desenvolver o seu potencial. Ele adquiriu o hábito de ler algumas linhas de Pensa em Riqueza diariamente e chegou à conclusão de que, seja qual for o obstáculo que tenha pela frente, a solução será encontrada nas páginas desse maravilhoso livro. E outro hábito que ele aconselharia para nós é que nós possamos seguir e ler o capítulo Persistência durante 30 dias, pelo menos 2 vezes ao ano. Eita, gente, eu acabei de fazer um compromisso com vocês. Já vou ter que anotar isso aqui na minha agenda, no meu planner, porque eu vou precisar ler esse capítulo sobre persistência durante 30 dias, 2 vezes ao ano. E olha que desafio, viu? Olha que eu estou me metendo. Recentemente, nessa época quando ele escreveu o prefácio, viajei para Kuala Lumpur, na Malásia, para falar na Conferência Internacional da Fundação Napoleão Hill, ocasião em que o primeiro-ministro malaio foi agraciado com o prêmio Napoleão Hill. Embora o autor tenha passado para o plano seguinte de sua jornada eterna, a instituição perpetua suas realizações. Lembro-me do instante que entrei na biblioteca da Fundação, que abriga boa parte das obras originais de Napoleão Hill, e fui tomado por um sentimento de profunda gratidão. Eu senti-me devedor a ele e à Fundação pela vida confortável que tenho. Decida agora mesmo. Tome a decisão de canalizar a filosofia deste livro, de modo que ele faça por você o que ele já fez por milhões de pessoas. Bob Proctor recomenda, e eu também recomendo, porque não é a primeira vez que eu leio, fortemente que nós façamos o que ele fez há anos. Ler, pense e enriqueça inúmeras vezes, até se tornar parte do seu modo de pensar, do seu modo de ser, e você será ricamente recompensado. Bob Proctor, 2007, autor de Você Nasceu Rico. Não espere nunca o momento perfeito. E eu acrescento, feito é melhor do que perfeito. Eu lerei para vocês a apresentação do editor. Eu acredito que neste livro, cada detalhe ele é importante. No fim da primeira década de 21, os Estados Unidos e diversos outros países enfrentariam um abismo financeiro e econômico que por pouco não causou um colapso de todo o sistema mundial. De acordo com a maioria das estimativas, a crise teria sido bem pior, até 5 vezes maior do que a Grande Depressão. Bilhões de pessoas. Oi, Eliette, tudo bem? Você quer participar da nossa leitura? Veja só. Ali, você pode sair do Instagram, entrar lá na minha bio, tem um link no Zoom, tem lá link lá no Linktree, você acessa, tem jornada de leitura, você clica e vai cair aqui na nossa página no Zoom. Aqui nós temos a Sirlene, a Viviane, a Érica, tá? Vem participar conosco, vai ser uma bênção. E aqui no Zoom eu consigo compartilhar a tela do computador e você tem acesso a essa leitura e acompanha lendo junto conosco. À medida que eu vou interpretando, você vai acompanhando a leitura e está sendo bem bacana. Os meninos têm se reportado, têm gostado bastante e é bênção. Venha participar conosco, tudo bem? Mas se você preferir, também pode ficar aí. Seja muito bem-vinda, beleza? Então, bilhões de pessoas eles poderiam ter ficado arruinadas e milhares de empresas teriam sido destruídas. Como patos, num instante de tiro, gigantes das finanças e grandes empresas se equilibravam uma após outra na beira do abismo. Aí aqui ele cita alguns nomes de empresas e nomes de pessoas. Todos correram perigo. Estávamos diante de um buraco negro na economia, mas hoje, ao menos por enquanto, parece que o navio ele retomou o prumo e que o buraco negro de 2008 ele foi evitado. Durante a Grande Depressão dos anos de 1930, nasceu um fenômeno cultural e editorial feito sob medida para ajudar pessoas abandonadas pela sorte e arruinadas financeiramente. Pense e Enriqueça, escrito por Napoleão Hill. Nenhuma outra obra ela teve maior relevância na época ou tem no momento atual.
quando diversos povos do mundo estão reconstruindo e fortalecendo suas economias, enquanto tentam planejar um futuro que, apesar de diversos sinais favoráveis, ainda parece ser um futuro incerto. Pense em Riqueza é o único manual sobre sucesso pessoal que você precisa ler. Ele vai te ajudar a enriquecer, além de enriquecer a sua vida em todos os aspectos que importam, não só do ponto de vista financeiro, como também material. As ideias por trás desse livro são a origem de todos os movimentos de sucesso pessoal e atitude mental positiva. Todos os livros, CDs, DVDs, podcasts, discursos, seminários, materiais online ou outros produtos sobre realização pessoal criados depois da publicação Pense em Riqueza fazem pouco mais do que redescobrir e reempacotar as ideias e os princípios de Napoleão Hill. Se você estiver lendo Pense em Riqueza pela primeira vez, não dê atenção às notas de rodapé, às notas de fim de texto ou aos apêndices por enquanto. Eles contêm informações que um dia vão aumentar o seu apreço pelo livro, mas durante sua primeira leitura diminuirão o ritmo e interferirão no seu processo de aprendizado. Quando você tiver completado a sua leitura, a primeira de muitas, iniciando assim sua jornada no caminho rumo à sua grande realização pessoal, sua independência financeira e seu verdadeiro sucesso na vida, volte a essa apresentação, leia então as reflexões suplementares sobre o livro e sua filosofia. Estude as notas de fim de texto que ampliarão sua visão sobre conceitos como atitude mental positiva e também sobre a época em que Napoleão Hill trabalhou e escreveu, sobre as pessoas de quem ele falou e sobre o autor em si mesmo. Se este for seu primeiro contato com este livro, eu peço-lhe que pare de ler ao fim deste parágrafo e pule imediatamente para o prefácio do autor. Ali está o início de uma experiência mais profunda, capaz de mudar sua vida. Uma experiência que proporcionou a milhares de homens e mulheres a chave do sucesso, ano após ano, desde que Napoleão Hill publicou a sua obra seminal. O que eles aprenderam ajudou muita gente a sobreviver à Grande Depressão e outras pessoas a alcançarem o sucesso e a riqueza nos anos que sucederam, nessa época desesperadora. Então, leitor de primeira viagem, não hesite, não perca tempo. Pule para o prefácio do autor para começar seu estudo e faça isso agora. Então, já que ele está mandando, né, vamos saltar tudo isso aqui e vamos embora para lá, o prefácio do autor. Em todos os capítulos desse livro, é mencionado o segredo para ganhar dinheiro que faz a fortuna, ou melhor, que fez a fortuna de mais de 500 pessoas extremamente ricas que foram analisadas por Napoleão Hill durante muitos anos. Quem chamou minha atenção para esse segredo foi Andrew Carnegie. Aquele velho escocês plantou em meu cérebro displicentemente quando eu mal passava de um menino. Então se recostou de volta na cadeira, com um brilho maroto nos olhos, e ficou observando para ver se eu era inteligente o bastante, a ponto de compreender o pleno significado do que ele tinha dito. Ao perceber que eu havia entendido a ideia, ele perguntou se eu estaria disposto a passar 20 anos ou mais me preparando para espalhá-la pelo mundo para homens e mulheres que poderiam passar a vida fracassados. Eu respondi que sim, e com a cooperação do Sr. Carnegie, mantive a promessa. Esse livro contém esse segredo, testado na prática por milhares de pessoas em quase todas as áreas da vida. Foi ideia do Sr. Carnegie levar a público a fórmula mágica que lhe valeu sua estupenda fortuna. Ele esperava que eu conseguisse testar e demonstrar a solidez da fórmula por meio da experiência de pessoas de todas as profissões. Acreditava que ela deveria ser ensinada em todas as escolas e faculdades e expressou a opinião de que, se ensinada de forma adequada, iria revolucionar de tal maneira o sistema educacional que o tempo passado nas instituições de ensino poderiam ser reduzidos a menos da metade. A experiência com Charles M. Schwab e outros jovens colaboradores convenceu Carnegie de que boa parte do que se ensinava não tinha valor algum no que diz respeito a ganhar a vida ou a acumular riqueza. Ele havia chegado a essa conclusão depois de ter empregado em seu negócio vários jovens, muitos com pouquíssima instrução, que com o treinamento no uso dessa fórmula desenvolveram uma liderança rara. Além disso, sua orientação fez a fortuna de todos aqueles que seguiram suas instruções. Nesse livro, você vai conhecer a espantosa história da criação da gigante da siderurgia americana United States Steel Corporation, concebida e executada por um dos jovens colaboradores, Charles M. Schwab.
por meio dos quais Andrew Carnegie provou que sua fórmula funciona para todos que estiverem prontos para ela. Essa única aplicação do segredo, ela valeu a esse rapaz. Valeu a esse rapaz uma imensa fortuna, tanto em dinheiro quanto em oportunidades. Essa aplicação específica da fórmula rendeu aproximadamente 600 milhões de dólares para todos que a aplicaram. Esses fatos, e são fatos que praticamente todos que conhecem o Sr. Carnegie sabem, dão uma boa ideia do que a leitura do livro pode lhe proporcionar, contando que você saiba que é isso que você quer. Olha o detalhe sutil, contando que você saiba que é isso que você quer. Ou seja, você precisa saber o que você verdadeiramente quer. Antes mesmo de ter sido testado na prática por 20 anos, o segredo foi transmitido a muitas mulheres, milhares de homens e mulheres que usaram para seu proveito pessoal. Conforme Carnegie imaginaria, muitos fizeram fortuna graças a ele. Outros o utilizaram com sucesso para criar um ambiente de harmonia em seu lar. Arthur Nash, um alfaiate de Cincinnati, fez de seu negócio quase falido uma cobaia para testar a fórmula. O empreendimento ele ressuscitou e rendeu uma fortuna a seus proprietários. O experimento foi tão extraordinário que jornais e revistas fizeram publicidade elogiosa para ele num valor de mais de $1 milhão. O segredo também foi transmitido a Stuart Austin Weir, de Dallas, em Texas. Ele estava pronto para recebê-lo, tão pronto que desistiu de sua carreira e foi estudar direito. Ele foi bem sucedido? Essa história também é contada aqui. Eu contei a fórmula a James Randolph no dia em que ele se formou na faculdade. E ele a usou tão bem que o segredo levou a uma cadeira no Senado dos Estados Unidos e a uma longa e respeitada carreira no serviço público em nível nacional. Na época em que fui gerente de publicidade da Universidade de Extensão La Salle, quando a instituição mal passava de um nome, tive o privilégio de ver John D. Chaplin, reitor da universidade, usar a fórmula com tanta eficiência que fez da La Salle uma das maiores instituições de ensino do país. O segredo ao qual me refiro, ele é mencionado pelo menos uma centena de vezes ao longo desse livro. Ele não foi diretamente nomeado, pois parece funcionar melhor quando é apenas revelado e deixado à vista, para que aqueles que estão prontos e que estão à sua procura possam utilizá-lo. Por isso, Andrew Carnegie o lançou para mim, de modo tão discreto, sem nomeá-lo. Se você estiver pronto para colocá-lo em prática, você vai reconhecer esse segredo pelo menos uma vez em cada capítulo. Eu gostaria de ter o privilégio de lhe dizer como você vai saber quando estiver pronto, mas isso privaria de boa parte dos benefícios que vai receber ao fazer a descoberta da sua própria maneira. Enquanto este livro estava sendo escrito, meu filho, na época, concluindo a faculdade, pegou o manuscrito do capítulo 1, leu e descobriu sozinho o segredo. Ele usou a informação de modo tão eficiente que logo conseguiu um cargo de responsabilidade com um salário inicial maior do que o trabalhador padrão jamais vai ganhar na vida. Sua história é contada brevemente no primeiro capítulo. Quando lê-la, você talvez descarte qualquer sensação de que este livro promete algo além do que pode cumprir. Além disso, se você ficou desanimado, se teve dificuldades para superar algum obstáculo que exigiu seu suor e seu sangue, se tentou e fracassou, se alguma vez você foi prejudicado por uma doença ou por uma limitação física, essa história de descoberta e da utilização da fórmula de Andrew Carnegie pelo meu filho pode se revelar o oásis no deserto da desesperança que você vem buscando. Esse segredo ele foi muito usado pelo ex-presidente americano Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi transmitido a todo soldado que lutou nesse conflito, cuidadosamente incorporado ou embutido no treinamento antes de partir para a frente da batalha. O presidente Wilson contou que a fórmula foi um dos fatores decisivos na obtenção dos recursos necessários para a guerra. Nos primeiros dias do século XX, Manuel L. Quizon, então comissário residente das Filipinas, foi inspirado pelo segredo a obter liberdade para seu povo e acabou se tornando o primeiro presidente da nação quando a ilha ficou livre.
Um aspecto singular desse segredo é que aqueles que o adquirem e colocam em prática pela primeira vez se veem literalmente arrebatados pelo sucesso com um esforço aparentemente pequeno e nunca mais se submetem ao fracasso. Se você duvida, estude os nomes daqueles que o usaram, verifique você mesmo seu histórico e convença-se. Algo em troca de nada? Não existe. O segredo ao qual eu me refiro, ele não pode ser obtido sem um preço, embora esse preço seja muito menor do que seu valor. Ele não pode ser obtido, seja a que preço for, por quem não estiver intencionalmente à sua procura. Ele não pode ser dado, não pode ser comprado, pois vem em duas partes. Aqueles que estão prontos para ele já têm uma dessas partes. O segredo funciona igualmente bem para todos que estão prontos para ele. Será que você está pronto para esse segredo? Você vai descobrir. O grau de instrução ele não faz diferença. Muito antes de eu nascer, o segredo havia chegado às mãos de Thomas Alva Edison. E ele o usou de modo tão inteligente que se tornou o maior inventor do mundo, embora só tivesse ido à escola por 3 meses. O segredo foi transmitido a um dos colaboradores profissionais de Edison. Ele usou de modo tão eficaz que, embora na época ganhasse apenas $12.000 por ano, acumulou uma grande fortuna e se aposentou do trabalho ativo quando ainda era um rapaz. A história dele se encontra no início do próximo capítulo. Deve convencê-lo de que a riqueza não está fora de alcance, de que você ainda pode ser o que deseja, de que dinheiro, fama, reconhecimento e felicidade podem ser alcançados por todos que estiverem prontos e decididos a obter essas bênçãos. Como eu sei essas coisas? Você deve ter a resposta antes de terminar de ler esse livro. Talvez a encontre logo no primeiro capítulo ou mesmo no final da obra. Enquanto trabalhava na pesquisa de mais de 20 anos que tinha iniciado pelo Sr. Carnegie, analisei a trajetória de centenas de indivíduos conhecidos, muitos dos quais admitiram que havia acumulado sua imensa fortuna com o auxílio do segredo de Carnegie, e alguns deles foram Henry Ford, William Ringelnatz, John Wanamaker, James Hill, Fannie, George. Ai, gente, tem um monte de nome aqui. George, Theodore Roosevelt, eu vou saltar, tá? Frank Guzos, Daniel Willard, John, Thomas Edison, Edward Brooke, Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, Stuart Austin, Clarice Darno, Janice Randolph, dentre outros. Esses nomes representam apenas uma pequena fração das centenas de norte-americanos famosos cujo sucesso, tanto financeiro quanto de outra natureza, prova que aqueles que compreendem e aplicam a forma de Carnegie alcançam altas posições na vida. Nunca conheci alguém que tenha sido inspirado a usar o segredo sem alcançar um sucesso notável. Nunca conheci alguém que tivesse obtido um verdadeiro destaque profissional ou acumulado qualquer riqueza significativa, sem conhecer de uma forma ou de outra o segredo. A partir desses dois fatos, concluo que o segredo é mais importante, como parte do conhecimento essencial para a autodeterminação, do que qualquer coisa recebida pelo que é conhecido popularmente como educação. O que é educação, afinal? Isso será respondido em todos os detalhes. Muitos desses indivíduos tiveram pouquíssima educação formal. John Wanamaker certa vez me disse que sua pouca instrução foi adquirida da mesma forma que uma locomotiva a vapor recebe água, recolhendo-a enquanto avança. Henry Ford nunca chegou ao ensino médio, quem dirá ao superior. Não estou tentando minimizar o valor da educação formal, mas sim tentando expressar minha vigorosa crença de que aqueles que dominarem e aplicarem o segredo alcançarão posições elevadas, acumularão riqueza e receberão da vida o que quisessem, mesmo que seu nível de instrução seja baixo. Em algum lugar, conforme você for lendo, o segredo ao qual me refiro vai saltar aos seus olhos, se você estiver pronto para ele. Quando aparecer, você vai reconhecê-lo. Quer receba o sinal no primeiro ou no último capítulo. Pare um instante quando ele se apresentar e comemore. Essa ocasião será o mais importante divisor de águas da sua vida.
Vamos passar agora a introdução e a história do meu querido amigo, que generosamente reconheceu ter sido visto o místico sinal e cujas conquistas profissionais são prova suficiente de que ele descobriu o segredo. Conforme você for lendo sua história e as que se seguem, lembre-se de que elas lidam com os problemas importantes pelos quais todo mundo passa na vida. Problemas que vêm do esforço para ganhar o próprio sustento, encontrar esperança, coragem, contentamento, paz de espírito, acumular riqueza e gozar a liberdade do corpo e a liberdade do espírito. Lembre-se também, enquanto lê este livro, de que ele lida com fatos, ou seja, acontecimentos. Ele não lida com ficção. E o objetivo desse livro é transmitir uma grande verdade universal pela qual todos que estiverem prontos podem aprender não só o que fazer, mas também como fazer e receber o estímulo necessário para começar. Antes de você começar o próximo capítulo, eu posso fazer uma breve sugestão que talvez forneça uma pista para reconhecer o segredo de Carnegie? É a seguinte: toda conquista, toda riqueza conquistada, ela começa com uma ideia. Se você estiver pronto para o segredo, já tem meio caminho andado e, portanto, vai reconhecer prontamente a outra metade assim que ela chegar à sua mente. Tudo isso foi dito por Napoleão Hill. O sucesso, ele chega para quem se torna sensível ao sucesso. O fracasso, ele chega para quem, por indiferença, permite se tornar sensível ao fracasso. E nessa introdução nós vamos falar agora sobre o poder da mente. O homem que abriu o caminho pensando. Pensamentos são de fato coisas, e coisas poderosas, quando misturadas à clareza de propósito, persistência e um desejo ardente, de que tudo isso se traduza em riquezas ou outros objetos materiais. Edwin C. Barnes descobriu como é verdade que as pessoas podem realmente pensar e enriquecer. Sua descoberta não veio de uma vez só, e sim aos poucos. Aliás, sua descoberta não veio de uma vez só. Sua descoberta ela veio paulatinamente, ela veio aos poucos. Começou com um desejo ardente de trabalhar com o grande Thomas Alva Edison. Uma das principais características do desejo de Barnes era ser claro. Ele queria trabalhar com Edison. Não para Edison. Entendam, ele queria trabalhar com Edison, não queria trabalhar para Edison. Se você observar com cuidado a descrição de como ele procedeu para transformar seu desejo em realidade, você compreenderá melhor os 13 passos que conduzem à riqueza. Na primeira vez em que esse desejo ou esse impulso de pensamento surgiu na mente de Barnes, ele não tinha condições de torná-lo realidade. Duas dificuldades se interpunham no seu caminho. Ele não conhecia Edison e não tinha dinheiro suficiente para pagar a passagem de trem até Orange, em Nova Jersey, onde ficavam os laboratórios do cientista. Essas dificuldades teriam bastado para desencorajar a maioria das pessoas de empreender qualquer tentativa para transformar o seu desejo em realidade. Mas aquele não era um desejo qualquer. Barnes ele estava tão decidido a arrumar um jeito de torná-lo realidade que, em vez de se render ao fracasso, ele acabou decidindo viajar como bagagem. Em outras palavras, ele foi até East Orange a bordo de um trem de carga. Barnes se apresentou no laboratório de Edison e anunciou que fora até lá para trabalhar com o inventor. Anos mais tarde, ao falar sobre o seu primeiro encontro com Barnes, Edison disse: "Ele estava ali, na minha frente, parecendo um vagabundo qualquer, mas algo em seu rosto transmitia a impressão de que ele estava determinado a conseguir o que fora buscar." Anos de experiência me levaram a aprender que quando alguém realmente deseja algo de modo tão profundo que está disposto a arriscar todo o seu futuro num único lance para consegui-lo, ele vai vencer. Eu lhe dei a oportunidade de que me pediu porque eu vi que ele estava decidido a aguardar até conseguir. Os acontecimentos subsequentes mostraram que eu não estava errado. O que exatamente o jovem Barney disse a Edison naquela ocasião é bem menos importante do que aquilo que ele pensou. O próprio Edison afirmou isso. Também não foi a aparência do rapaz que lhe permitiu começar a trabalhar no escritório de Edison, pois ela definitivamente depunha contra ele. O importante era o que ele pensava.
Se o significado dessa afirmação pudesse ser transmitido facilmente ao leitor, não haveria necessidade de ler esse livro. Barnes não conseguiu sua almejada sociedade com Edison nessa primeira conversa, óbvio. Ele conseguiu uma oportunidade de trabalhar no escritório do cientista mediante um salário muito modesto. Fazia um trabalho sem tanta importância, mas que deu a Barnes a oportunidade de exibir sua mercadoria num lugar em que seu sócio pretendido pudesse vê-la. Meses se passaram, aparentemente nada aconteceu para que fosse alcançada a cobiçada meta que Barnes havia fixado em sua mente como seu objetivo principal preciso. Mas algo fundamental estava acontecendo na mente de Barnes. Ele estava intensificando seu desejo de se tornar sócio de Edison. Psicólogos já sugeriram que quando alguém está verdadeiramente pronto para alguma coisa, o que acontece? Essa coisa surge. E Barnes estava pronto para uma sociedade com Edison. Além disso, ele estava decidido a continuar pronto até conseguir o que buscava. Ele não pensou, puxa, do que adianta? Eu acho que vou deixar para lá e tentar um emprego de vendedor. O que ele pensou foi o seguinte: eu cheguei até aqui para conseguir uma sociedade com Edison e vou alcançar esse objetivo mesmo que isso leve o resto da minha vida. Ele estava falando sério. Que história diferente as pessoas teriam para contar se apenas adotassem um objetivo claro? E se ativessem a esse objetivo até ele se tornar uma obsessão que a consumisse por completo. Talvez o jovem Barnes não soubesse disso naquela época, mas sua determinação e sua persistência em se ater a um único desejo estavam fadadas a destruir todas as dificuldades e a lhe trazer a oportunidade que ele estava buscando. Quando a oportunidade apareceu, surgiu no formato de uma direção diferente da que Barnes imaginara. Essa é uma das características da oportunidade. Tem o hábito dissimulado de entrar pela porta dos fundos e muitas vezes surge disfarçada, na forma de um infortúnio ou de uma derrota temporária. Talvez seja por isso que tanta gente não a reconhece. Thomas Edison ele havia acabado de aperfeiçoar uma nova ferramenta de escritório conhecida na época como a máquina de ditar de Edison, e mais tarde viria a se tornar o ditafone. Sua equipe de vendas não estava muito entusiasmada com a novidade. Ninguém acreditava que ela pudesse ser vendida facilmente. Barnes viu sua oportunidade surgir sem fazer nenhum alarde, escondida dentro de um aparelho de aspecto esquisito, que não interessava a ninguém, exceto a Barnes e ao seu inventor. Barnes sabia que poderia vender a máquina de ditar de Edison. Sugeriu isso ao patrão e na mesma hora conseguiu sua oportunidade. Ele de fato vendeu o aparelho. Na verdade, vendeu-o com tanto êxito que Edison contratou Barnes para distribuir e comercializar o produto no país todo. Dessa sociedade nasceu o famoso slogan fabricado por Edison e instalado por Barnes. Essa parceria profissional ela foi bem sucedida por mais de 3 décadas. Com ela, Barnes enriqueceu financeiramente, mas também realizou algo infinitamente maior. Provou que, de fato, é possível pensar em enriquecer. Não tenho como saber que quantia exata esse desejo original rendeu a Barnes. Talvez 2 ou 3 milhões de dólares, uma quantia insignificante se comparada ao benefício muito maior de tê-la adquirido na forma da clara certeza de que um impulso de pensamento intangível pode ser transmutado no seu correspondente físico por meio da aplicação de princípios conhecidos. Barnes conseguiu uma sociedade com o grande Edison pensando. Ele fez fortuna pensando. Ele não tinha nada com que começar a não ser a capacidade de saber o que queria e a determinação de não desistir desse desejo até realizá-lo. No começo, ele não possuía dinheiro algum. Ele tinha pouquíssima instrução, nenhuma influência, mas havia dentro dele iniciativa, fé e vontade de vencer. Com essas forças intangíveis, conseguiu se tornar o colaborador número 1 do maior inventor de todos os tempos. A poucos metros do ouro. Agora nós vamos analisar uma outra situação. Alguém que tinha muitos indícios tangíveis de riqueza, mas que os perdeu.
Os perdeu porque parou a poucos metros do objetivo que estava buscando. Uma das causas mais comuns do fracasso é o hábito de desistir quando se é surpreendido por uma derrota temporária. Todo mundo comete esse erro em algum momento da vida. Um tio de R.U. Derby foi contaminado pela corrida do ouro da década de 1930 e partiu rumo ao oeste para garimpar e enriquecer. Ele nunca tinha ouvido dizer que já se garimpou mais ouro no cérebro humano do que foi encontrado debaixo da terra. Ele conseguiu uma licença e pôs mãos à obra com sua picareta e sua pá. Era um trabalho árduo, mas seu desejo pelo ouro era sério. Após semanas de esforço, foi recompensado pela descoberta do fulminante minério. Ele precisava de máquinas para fazê-lo até a superfície. Discretamente, ele cobriu a mina, refez o caminho de volta até Williamsburg, uma cidade em Maryland, e contou para os parentes e alguns vizinhos que tinha tirado a sorte grande. Todos se juntaram e levantaram dinheiro para enviar as máquinas necessárias. O tio e Darby voltaram para trabalhar na mina. O primeiro vagão de minério ele foi garimpado e despachado para uma fundição. Seu rendimento demonstrou que eles tinham uma das minas mais ricas do Colorado. Mas alguns vagões daquele minério acabariam com as dúvidas. Então, viriam os lucros gigantescos. As perfuradoras adentraram a terra, as esperanças de Darby e do tio subiram aos céus, então algo aconteceu. O véio de ouro sumiu. O véio deve ser aveia, né? Não sei, de ouro sumiu. Eles tinham chegado ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava mais lá. Seguiram perfurando, tentando desesperadamente encontrar o véio outra vez, mas de nada adiantou. Por fim, eles resolveram desistir. Venderam as máquinas a um sucateiro por umas poucas centenas de dólares e pegaram o trem de volta para casa. Alguns sucateiros são ignorantes, mas não aquele. Ele chamou um engenheiro de mineração para inspecionar a mina e fazer alguns cálculos. O engenheiro afirmou que o projeto tinha fracassado porque os donos da mina não sabiam o que eram linhas de falha. Seus cálculos mostravam que o veio poderia ser encontrado apenas 1 metro de onde os Derbys tinham parado de perfurar, e foi isso que aconteceu. O sucateiro faturou milhões de dólares com essa mina porque teve o tino de pedir conselho a um especialista antes de desistir. A grande parte do dinheiro usado no maquinário havia sido obtida graças aos esforços de Derby, na época um rapaz muito jovem. O dinheiro veio de seus parentes e vizinhos que botaram fé nele. Ele reembolsou cada dólar, mesmo levando anos para fazê-lo. Muito tempo depois, Derby recuperou essa perda ao fazer a descoberta de que o desejo pode ser transmutado em ouro. Isso ocorreu depois que ele entrou para o ramo de seguros de vida. Lembrando que tinha perdido uma imensa fortuna por ter parado a 1 metro do ouro, Derby utilizou essa experiência no trabalho, empregando o simples método de dizer para si mesmo: eu parei a 1 metro do ouro, mas nunca vou parar porque as pessoas dizem não quando lhes peço para comprar um seguro. Darby fez parte de um seleto grupo de menos de 50 pessoas que vendiam mais de $1 milhão de seguros de vida por ano. Ele devia essa persistência à lição aprendida com sua desistência no ramo da mineração. Antes de o sucesso acontecer, as pessoas com certeza experimentarão muitas derrotas temporárias e talvez alguns fracassos. Quando a derrota ela domina alguém, a coisa mais fácil e mais lógica a fazer é desistir. E é exatamente isso que a maioria das pessoas fazem. Mais de 500 dos indivíduos mais bem-sucedidos dos Estados Unidos me disseram que seu maior sucesso ocorreu apenas um passo à frente do ponto em que eles tinham sido surpreendidos pela derrota. O fracasso é um farsante, dotado de um aguçado senso de ironia e astúcia, que adora nos dar rasteiras quando o sucesso está quase ao nosso alcance. Vamos ler mais uma lição de persistência por 50 centavos. Deixa eu ver até onde vai aqui. Vamos lá. Essa lição de persistência por 50 centavos diz assim: pouco depois de se formar na Universidade das Agruras da Vida e decidir tirar proveito de sua experiência no ramo da mineração, Derby ele teve a sorte de estar presente numa ocasião que lhe provou que nem sempre não quer dizer necessariamente não. Certo dia à tarde, eu estava ajudando um tio a moer trigo numa moenda antiga.
O tio era proprietário de uma grande fazenda na qual viviam muitos meeiros negros. Sem fazer barulho, a porta da moenda foi aberta e uma criança, filha de uma das famílias de arrendatários, entrou e ficou parada perto da porta. O tio de Derby ergueu os olhos, viu a menina e bradou ricidamente: "O que você quer?" Dócil, a criança respondeu: "Minha mãe disse para o senhor dar 50 centavos para ela." "Eu não vou dar nada", respondeu o tio. "Agora volte para casa." "Sim, senhor", retrucou a menina, mas não se mexeu. O tio continuou seu trabalho e, de tão entretido, não prestou atenção na criança que continuava ali. Ao erguer os olhos e ver a menina ainda parada, gritou: "Eu falei para você voltar para casa. Vá embora ou eu lhe vou dar uma surra." "Sim, senhor", respondeu a menina, mas não se moveu. O tio de Darby largou um saco de cereal que estava prestes a despejar na calha da moenda, pegou uma vara de madeira e partiu para cima da criança com uma expressão que indicava problemas. Darby prendeu a respiração. Teve certeza de que estava prestes a testemunhar uma surra horrível. Sabia que o tio tinha um temperamento violento. E naquela época, as crianças pobres, principalmente as filhas de meeiros, não tinham permissão para demonstrar uma teimosia tão ostensiva. Quando o tio alcançou a menina, ela rapidamente deu um passo para frente, olhou para cima bem dentro dos olhos dele e berrou a plenos pulmões com sua voz esganiçada: "Minha mãe precisa desses 50 centavos!" O tio parou, encarou a menina por um minuto, vagarosamente pousou a vara no chão, enfiou a mão no bolso, pegou a moeda e entregou a ela. A menina pegou o dinheiro e recuou devagar em direção à porta, sem tirar os olhos do homem que acabara de dominar. Depois que ela saiu, o tio de Darby se sentou numa caixa e passou mais de 10 minutos olhando para o nada. Estava refletindo, assombrado sobre a surra que ele acabara de levar. Darby também pensava. Era a primeira vez que ele viu uma criança negra derrotar intencionalmente um adulto branco. Como ela conseguira fazer aquilo? O que ela fizera com seu tio para desmontar aquela agressividade e torná-lo dócil feito um cordeiro? Que estranho poder aquela criança havia usado para dominá-lo. Essas e outras perguntas semelhantes vieram à mente de Darby, que só encontrou as respostas anos depois, ao me contar a história. E por mais estranho que possa parecer, essa incrível história me foi contada na antiga moenda, exatamente no lugar onde o tio fora desafiado. De modo igualmente estranho, eu havia dedicado quase um quarto de século ao estudo do mesmo poder que permitira à pequena e analfabeta filha de meeiro derrotar uma poderosa figura de autoridade. Ali, naquela velha moenda, bolorenta, Darby repetiu o relato dessa vitória incomum e incluiu com a pergunta: "O que o senhor acha? Que estranho poder aquela criança usou para derrubar meu tio?" A resposta integral a essa pergunta ela pode ser encontrada nos princípios descritos neste livro. Ele contém detalhes e instruções suficientes para que qualquer um compreenda e aplique a mesma força na qual a menininha esbarrou por acidente. Mantenha a mente alerta e você poderá observar exatamente qual foi o estranho poder que veio em socorro da menina. Terá um vislumbre desse poder no próximo capítulo. Em algum lugar desse livro você encontrará uma ideia que despertará seus poderes de recepção e colocará sob suas ordens em seu próprio benefício esse mesmo irresistível poder. A consciência desse poder ele pode lhe ocorrer na forma de uma única ideia, ou como um plano ou um propósito. Ela também pode fazê-lo voltar a seus fracassos e trazer à superfície alguma lição através da qual você poderá recuperar tudo o que perdeu ao fracassar. Depois que descrevi para Derby o poder usado inconscientemente pela menininha, ele logo rememorou seus 30 anos de experiência como vendedor de seguros de vida e reconheceu, com toda sinceridade, que seu sucesso nesse ramo se devia, em grande parte, à lição que ele havia aprendido com a criança. Derby comentou: "Toda vez que um cliente em potencial tentava me dispensar sem comprar nada, eu via aquela menina ali em pé na velha moenda, com os grandes olhos desafiadores chispando e pensava: eu preciso fazer essa venda." A maioria das vendas que fechei aconteceu depois de as pessoas terem dito não. Ele recordou também o próprio erro ao largar a mineração a 1 metro de ouro, mas essa experiência falou
Foi uma bênção disfarçada. Aprendi a continuar insistindo por mais dificuldades que encontrasse. Uma lição que eu precisava aprender antes de obter qualquer tipo de sucesso. A história de Darby, seu tio, a menina e a mina de ouro será, sem dúvida, lida por centenas de homens e mulheres que trabalham com vendas. A todos eles, eu desejo lembrar que Darby deveu a essas duas experiências sua capacidade de vender mais de $1 milhão por ano em seguro de vida, um feito incrível naquela época. A vida é estranha e muitas vezes imponderável. Tanto seus sucessos quanto seus fracassos estão baseados nas mesmas experiências. O que Darby vivenciou foi bastante simples e banal, mas concluiu a solução para seu destino, portanto foi tão importante para ele quanto a vida em si. Ele tirou proveito dessas duas experiências dramáticas porque as analisou e encontrou a lição que elas ensinavam. Mas e a pessoa que não tem nem tempo nem inclinação para estudar o fracasso em busca de um conhecimento que possa conduzir ao sucesso? Onde e como esse indivíduo poderá aprender a arte de transformar a derrota em alavanca para a oportunidade? Esse livro ele foi escrito para responder a essas perguntas. A resposta pede a descrição de 13 passos ou princípios. Mas quando estiver lendo, lembre-se, a resposta que você busca para as perguntas que o fizeram refletir sobre a estranheza da vida, talvez possa ser encontrada dentro de sua mente, por meio de alguma ideia, de algum plano ou objetivo que possa lhe ocorrer ao longo da leitura. Uma ideia sólida é tudo o que alguém precisa para alcançar o sucesso. Os princípios descritos nesse livro, eles contêm os melhores e mais práticos meios conhecidos de se criar ideias úteis. Antes de avançarmos na descrição desses princípios, eu creio que você tem o direito de receber uma importante recomendação. Quando a riqueza começa a chegar, ela vem tão depressa, com tamanha abundância, que ficamos nos perguntando onde estava escondida durante todos esses anos. Essa é uma afirmação espantosa. Ainda mais se levarmos em conta a crença popular de que a riqueza só vem para quem trabalha com afinco e por muito tempo. Quando você passar a pensar em enriquecer, vai observar que a riqueza ela começa com um estado de espírito, com um objetivo preciso e pouco ou nenhum trabalho árduo. Todo mundo deveria se interessar em saber como alcançar esse estado de espírito que atrairá a riqueza. Eu passei 25 anos estudando e analisando milhares de pessoas, porque eu também queria saber como os ricos se tornam ricos. Sem essa pesquisa, esse livro não poderia ter sido escrito. Nesse ponto, atentem para um acontecimento bastante real e significativo. Iniciada em 1929, a Grande Depressão se aprofundou, chegando a um nível de destruição econômica jamais visto. Isso durou até um pouco depois da posse do presidente Franklin Delano Roosevelt, em 1993. E a partir daí, a depressão começou a dissipar até desaparecer. E da mesma forma que as luzes do cinema vão sendo acesas aos poucos para que a escuridão seja gradualmente transformada em luz, antes, o domínio do medo na mente das pessoas foi aos poucos se dissipando e se transformou em fé. Observe, assim que você dominar os fundamentos dessa filosofia e começar a seguir as instruções para aplicar seus princípios, seu status financeiro vai melhorar e tudo em que tocar se transformará numa vantagem em seu benefício. Parece impossível, mas não é. Uma das principais fraquezas da espécie humana é sua familiaridade com a palavra impossível. As pessoas conhecem todas as regras que não funcionam. Conhecem todas as coisas que não podem ser feitas. Pense em riqueza. Foi escrito para aqueles que procuram as regras que tornam outras pessoas bem-sucedidas e que estão dispostas a apostar tudo nessas regras. Muitos anos atrás, comprei um dicionário. A primeira coisa que fiz com ele foi abrir no verbete impossível e recortá-lo meticulosamente do livro. Seria bastante sensato que você fizesse o mesmo. O sucesso, ele vem para quem se torna sensível ao sucesso. O fracasso vem para quem, por indiferença, se permite se tornar sensível ao fracasso. O objetivo desse livro é ajudar todos aqueles que desejam aprender a arte de modificar as suas mentes, substituindo a sensibilidade do fracasso pela sensibilidade do sucesso.
Outra fraqueza encontrada em várias pessoas é o hábito de medir tudo e todos com base nas primeiras impressões e crenças. Alguns leitores vão acreditar que ninguém pode pensar em enriquecer. Não são capazes de pensar em termos de riqueza, pois seus hábitos mentais estão imersos em pobreza, em necessidade, miséria, fracasso e derrota. Essas pessoas pouco afortunadas me lembram um célebre asiático que veio aos Estados Unidos para receber uma educação típica norte-americana. Estudante, ele frequentou a Universidade de Chicago e um certo dia o reitor William Haney, ao encontrar esse rapaz no campus, parou para conversar com ele por alguns minutos e perguntou qual lhe parecia ser a característica mais perceptível do povo americano. Ora, exclamou o estudante, os olhos. O que o caucasiano típico diz sobre as pessoas de origem asiática? Nós nos recusamos a acreditar, ou então consideramos esquisito aquilo que não é conhecido, ou que não compreendemos. Acreditamos tolamente que nossas limitações são a medida correta das limitações? É claro que os olhos dos outros podem parecer diferentes, porque eles não são iguais aos seus. Os olhos dos outros não são iguais aos seus. Gravem isso. Milhões de pessoas olham para as conquistas de empreendedores altamente bem-sucedidos, como Henry Ford, depois de eles terem chegado lá, e os invejam devido à sua boa fortuna, à sua sorte, à sua genialidade, ou ao que quer que seja aquilo que acreditam a riqueza desse empreendedor. Talvez uma pessoa em cada 100 mil conheça o segredo do sucesso empresarial, e aqueles que o conhecem, eles são humildes demais, ou relutam em falar nele por causa de sua simplicidade. Um único evento vai ilustrar de modo perfeito esse segredo. Um dia, Ford decidiu produzir seu hoje motor V8, uma das inovações mais bem-sucedidas na história da indústria automobilística. Ford decidiu fabricar um motor com todos os 8 cilindros fundidos no mesmo bloco e instruiu seus engenheiros a fazerem um projeto para esse motor. O projeto ele foi desenhado, mas os engenheiros eles foram unânimes em dizer que era simplesmente impossível fundir um bloco de motor a gasolina com 8 cilindros numa peça só. Produzam mesmo assim, disse Ford. Mas é impossível, responderam os engenheiros. Vão em frente, ordenou Ford. E insistam até que vocês consigam, não importa quanto tempo vai levar. Os engenheiros continuaram tentando. Era a única coisa que podiam fazer se quisessem continuar trabalhando para Ford. 6 meses se passaram, nada aconteceu. Outros 6 meses se passaram e ainda nada aconteceu. Outros 6 meses se passaram e nada aconteceu. Os engenheiros tentaram todos os planos possíveis para cumprir a ordem, mas aquilo parecia fora de cogitação, impossível. E no fim de ano, Ford consultou seus engenheiros e eles mais uma vez lhe informaram que não havia encontrado um jeito de cumprir a sua ordem. Continuem, disse Ford. Eu quero e vou conseguir isso. Os engenheiros continuaram tentando e então, como num passe de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Ford, ele tinha vencido outra vez. Podem faltar alguns detalhes nessa história, mas a sua essência está correta. Dela você poderá deduzir, se quiser, pensar em enriquecer. Qual é o segredo dos milhões de Henry Ford? Não precisará procurar por muito. Henry Ford ele teve sucesso porque compreendeu e aplicou os princípios do sucesso. Um desses princípios é o desejo, saber o que se quer. Lembre-se dessa história conforme for lendo esse livro e selecione as linhas em que o segredo dessa espetacular conquista foi descrito. Se conseguir fazer isso, se conseguir identificar o conjunto específico dos princípios que tornaram Henry Ford rico, você poderá se equiparar às conquistas dele em quase qualquer atividade que você escolher. Uau! Fantástico, hein, gente? Esse desejo ardente, ele precisa ser despertado em mim e em você. Saber o que se quer, para onde você quer ir, o que você quer fazer, é a chave, viu? Aqui tem a história do Senhor. Você é o Senhor do seu destino, o capitão da sua alma.
para depois dessa história começar o capítulo 1, que é o desejo. Eu vou finalizar para que amanhã a gente já possa começar nesse capítulo 1, tá? Falta pouco. Você, lembre-se disso, você é o senhor do seu destino. Você é o capitão da sua alma. Quando o poeta William Ernest Henley escreveu as proféticas linhas "Sou o senhor do meu destino, o capitão da minha alma", ele deveria ter nos informado que nós somos os senhores do nosso destino, os capitães de nossas almas, porque nós temos o poder de controlar nossos pensamentos. Olha, mais uma vez aqui os pensamentos em ação. Eles deveriam ter dito que o universo no qual esse pequeno planeta flutua, no qual nos movemos e existimos, é em si uma forma de energia e está tudo cheio de uma forma de poder universal que se adapta à natureza dos pensamentos que guardamos na nossa mente e nos influencia de modos naturais a transmutar nossos pensamentos em seu equivalente físico. Se o poeta tivesse nos contado essa grande verdade, saberíamos por que somos os senhores do nosso destino, os capitães de nossas almas. Ele deveria ter dito com muita ênfase que esse poder não faz qualquer tentativa de distinguir pensamentos destrutivos de construtivos, que ele nos leva a transformar pensamentos de pobreza em realidade com a mesma rapidez com que nos influencia a transformar em ação pensamentos de riqueza. Ele deveria ter dito também que nossos cérebros se tornam magnetizados pelos pensamentos predominantes que guardamos em nossas mentes. E que por um processo que ninguém compreende totalmente, esses pensamentos predominantes nos atraem como ímãs para as forças, pessoas e situações da vida que estejam em harmonia com a natureza dos nossos pensamentos predominantes. Ele deveria ter dito que antes de conseguirmos acumular riqueza, nós devemos magnetizar as nossas mentes com um intenso desejo de riqueza, que precisamos nos tornar sensíveis ao dinheiro até que o desejo de ter dinheiro nos leve a bolar planos precisos para adquiri-lo. Pode ser poeta, contudo, e não filósofo, Henley se contentou em afirmar uma verdade em forma de poesia, deixando a cargo daqueles que vieram em seguida interpretar o significado filosófico de seus versos. Pouco a pouco, a verdade foi se revelando até mostrar hoje a certeza de que os princípios descritos nesse livro guardam o segredo do controle de nosso destino econômico. Estamos agora quase prontos para examinar o primeiro dos 13 passos para a riqueza que sustentam a filosofia Pense e Enriqueça. Mantenha sua mente aberta e lembre-se, conforme for lendo, de que esses princípios não foram inventados por nenhum indivíduo. Eles foram coletados na experiência de mais de 500 pessoas que realmente acumularam riquezas. Pessoas que começaram pobres, com pouquíssima instrução, sem influência social. Os princípios funcionaram para eles e você pode fazê-los funcionar para seu próprio proveito. Será fácil? Antes de ler o próximo capítulo, quero que vocês saibam que ele transmite informações concretas que podem facilmente modificar todo o seu destino financeiro, da mesma forma que trouxeram mudanças de proporções gigantescas para as duas pessoas cujas histórias serão contadas. Quero que saiba também que minha relação com essas duas pessoas é de tal ordem que eu não poderia ter tomado nenhuma liberdade com os fatos, ainda que eu quisesse. Um deles foi o meu amigo mais íntimo durante mais de quatro séculos. De um quarto de século. O outro é meu filho. O sucesso incomum desses dois homens, sucesso que eles generosamente acreditam ao princípio descrito no capítulo a seguir, mais do que justifica essa referência pessoal como um modo de enfatizar o poder de alcance desse princípio. Muitos anos atrás, eu fui paraninfo de uma turma de formandos na Salem College, na Virgínia Ocidental. Em meu discurso, ressaltei com tanta intensidade os princípios descritos no próximo capítulo que um dos formandos se apropriou dele e o tornou parte da própria filosofia. Esse rapaz, mais tarde, se tornou um respeitado membro do Congresso e uma figura importante no governo dos Estados Unidos. Um pouco antes da entrega deste livro à editora, esse senador me escreveu uma carta na qual afirmava tão claramente que sua opinião sobre o princípio destacado no capítulo a seguir, que decidi publicá-lo aqui como prefácio. Ela dá uma ideia das recompensas que estão por vir. Meu caro Napoleão Hill,
Meu trabalho como membro do Congresso me proporcionou alguma compreensão dos problemas que afligem homens e mulheres, portanto eu escrevo para sugerir algo que talvez venha a ser útil para milhares de pessoas de valor. Peço desculpas e devo dizer que essa sugestão, caso levada a cabo, significará vários anos de trabalho e responsabilidade para o Senhor. Mas fico animado ao fazê-la, pois sei de seu grande amor pela prestação de serviços úteis. O Senhor fez o discurso de Paranifo na Salem College no dia em que me formei. Nesse discurso, plantou na minha mente uma ideia que foi responsável pela oportunidade que hoje tenho de servir ao povo do meu estado e que será responsável em grande medida por qualquer sucesso que eu venha a ter no futuro. A sugestão que tenho em mente é que o Senhor ponha no livro a essência do discurso que fez na Salem College e dê ao povo dos Estados Unidos uma oportunidade de tirar proveito de seus muitos anos de experiência e vínculo com aqueles que, pela sua grandeza, fizeram dos Estados Unidos a nação mais rica do mundo. Lembro-me como se fosse ontem da maravilhosa descrição que o Senhor fez do método pelo qual Henry Ford, com pouca instrução, com $1 no bolso e sem amigos influentes, chegou aonde chegou. Naquele momento, eu decidi, antes mesmo de o Senhor concluir seu discurso, que abriria um espaço para mim, por maiores que fossem as dificuldades que precisasse suportar. Milhares de jovens vão terminar os estudos nesse e nos próximos anos. Todos eles estão buscando exatamente uma mensagem de incentivo prático igual a que eu recebi do Senhor. Vão querer saber para onde se virar, o que fazer para começar. O Senhor poderá lhes dizer, pois já ajudou a resolver os problemas de muita gente. Se houver alguma maneira possível de o Senhor prestar um serviço tão grande, permita-me sugerir que inclua junto a cada exemplar uma daquelas suas planilhas de análise pessoal, permitindo ao leitor ter o benefício de ter um levantamento pessoal completo que indique como o Senhor me indicou há anos atrás exatamente o que está atrapalhando o seu sucesso. Um serviço como esse, que proporcionará aos leitores do seu livro um retrato completo e imparcial de suas falhas e virtudes, significaria para eles a diferença entre sucesso e fracasso. O valor desse serviço seria incalculável. Milhões de pessoas estão enfrentando o desafio de ter que dar a volta por cima. E falo por experiência própria quando digo, tenho certeza de que essas pessoas ficariam gratas pela oportunidade de receber as suas sugestões. O Senhor conhece os problemas enfrentados por quem precisa encarar a necessidade de recomeçar. Existem hoje nos Estados Unidos milhares de pessoas que gostariam de saber como converter ideias em dinheiro. Pessoas que precisam começar do zero, sem dinheiro e recuperar suas perdas. Se alguém pode ajudá-las, esse alguém é o Senhor. Caso publique o livro, eu gostaria de ficar com o primeiro exemplar que sair da gráfica, autografado pessoalmente. Com meus melhores votos e cordialmente, Kennedy Randolph. O que aquele discurso de Paranifo despertou no senador Kennedy Randolph, quando ele estava prestes a embarcar na vida adulta, foi sua primeira real compreensão do imenso poder do desejo, que é o primeiro passo para a riqueza. Um desejo ardente de ser e de fazer é o ponto de partida do qual o sonhador deve decolar. Sonhos não nascem da indiferença, não nascem da preguiça, não nascem da falta de ambição. Uau! Gente, e aqui a gente encerra essa parte introdutória do livro Pense em Riqueza. Esse livro que vai fazer grande diferença na sua e na minha vida. Aliás, já está fazendo. Que você possa aceitar essas instruções. Amanhã a gente vai estar aqui lendo o primeiro capítulo que fala sobre o desejo, que é o ponto de partida das conquistas, de todas as conquistas, que é o primeiro passo para a riqueza. Não só a riqueza material, como ele bem disse, mas toda a riqueza que envolve, toda a abundância que Deus tem para nós aqui neste lugar. Abundância de paz, abundância de alegria, abundância de esperança, abundância de fé, abundância de energia, de positividade. Que Deus possa abençoá-lo neste dia, nessa manhã. Que você faça a diferença na vida de alguém, tá? Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe e nos vemos em breve. Tchau.